E vamos dar início à escola bíblica nessa noite. A lição de hoje é a lição de número 3, datada para dia 19 de julho de 2026, que é domingo, mas nós aqui fazemos e realizamos a nossa escola bíblica nas quinta-feiras. O título da lição é A Graça que Alcança Todas as Nações. Repita comigo: a graça que alcança todas as nações. Agora repita comigo: texto áureo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Para abençoar o início da escola bíblica com uma oração especial, convido o nosso dirigente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos dê a graça esta noite, abençoar cada um, meu Deus. Abre nossas mentes, aplica, meu Deus, a Tua palavra, que cada um saia daqui, meu Deus, mais esclarecido, com a mente mais esclarecida, aprendendo mais da Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja, amém? Acomodem-se e, por favor, mantenham a atenção na lição dessa noite, porque tem 5 perguntas no final fácil, que eu extraí da lição, que todo mundo vai saber responder. Só está faltando João. Joãozinho, estão sentindo sua falta aqui, Joãozinho. Volte de Marcel para cá, que você é muito útil no serviço aqui, principalmente na escola bíblica. Leitura bíblica em classe. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A leitura da palavra, irmão, é reverência total ao nosso Deus. Quem é o dono da palavra? Deus. Quem é que vela sobre a sua palavra para cumprir? Deus. Quem é o orientador da igreja e o conselheiro da igreja? O Espírito Santo. Então ele merece reverência. O Espírito Santo está aqui em nosso meio nessa noite. E eu queria que você agora fizesse uma declaração linda e especial para o Espírito Santo. Diga comigo assim: Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio. Porque de todo o coração nós te amamos. Agora diga bem alto: te amo, Espírito de Deus. Amém. Seja bem-vindo, Espírito Santo, e toma a nossa frente, porque esse trabalho e esse pequenino rebanho é teu. Quem não tem a lição bíblica, acompanhe a sua Bíblia. Abra Atos capítulo 15, versículos do 1 ao 5, 28, 29, 36 ao 39. Diz assim a palavra de Deus: Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme os de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Aleluia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, dizendo que era mister
circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E toda a igreja diz: amém. Introdução da lição de número 3, que tem por título A Graça que Alcança Todas as Nações. Ana Sibili está com a oportunidade para trazer a introdução para toda a igreja. Salve a igreja com a paz do Senhor. Introdução. A expressão do evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à igreja. Mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Com o retorno de Paulo e Barnabé à Antioquia da Síria, após a evangelização da Ásia, menor surgiu uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé e a salvação. Estaria condicionada à observância da lei de Moisés. Cristãos oriundos do farisaísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios, convertido, provocando um debate decisivo sobre a natureza da graça. Diante dessa crise, a igreja buscou discernimento espiritual e fidelidade às escrituras, culminando numa decisão importante no Concílio de Jerusalém, que mostrou que a graça de Deus alcançará todas as nações. Agradeço a oportunidade. Vamos para Jesus, igreja. E para ler o primeiro tópico da lição nessa noite, que traz como título Quando a Graça Preserva a Unidade da Igreja, nós queremos convidar Edileuza. Amada igreja com a paz do Senhor. Aqui o primeiro subtópico, que tem por título Quando a Graça Preserva a Unidade da Igreja. Primeiro parágrafo. O Concílio de Jerusalém. Realizado entre 48 e 50 d.C., o concílio reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes, que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. Atos 15, de 1 a 5. Contudo, tal exigência contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação. Romanos 2, de 25 a 29. Sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcança todas as nações pela graça. Segundo parágrafo, o relatório de Pedro, versos 7 e 11. Pedro relembra de sua experiência na casa de Cornélio, mostrando que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios mediante a fé, e não por obra da lei. Atos 10, 44 e 46, Gálatas 3 e 32. Gálatas 3 e 2. Sem fazer distinção entre judeus e gentios, Deus purificou seus corações pela fé. Atos 10, do 34 a 48.
Assim, Pedro questiona a imposição do jugo da lei e afirma que todos são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Atos 15 e 11. Terceiro parágrafo, relatório de Paulo e Barnabé, verso 12. Em seguida, Paulo e Barnabé relatam como Deus confirmou a missão gentílica por meio de sinais e prodígios. Atos 4 e 30. Milagres como a cegueira do mágico cipriota, a cura ilícita e o livramento de Paulo, testemunho, a aprovação divina. Atos 13 e 8, do 8 ao 11, 14 do 8 ao 10, 14 do 19 ao 20. Além disso, destaco entre os gentios que foram salvos pela graça sem a exigência da lei. Atos 13, 12, 44 e 48. Quarto parágrafo, o discurso de Tiago, versos 13 e 21. Tiago, justo irmão do Senhor e líder respeitado da igreja, preside o concílio com discernimento espiritual. Gálatas 2 e 9. Após ouvir os testemunhos, reconhece que Deus visitou os gentios para formar entre eles um povo para o seu nome, fundamenta sua proposta nas Escrituras, citando Amós 9, de 11 a 12, mostrando que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor. Assim, afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas a cumpre. O concílio decide não impor a lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstinência de práticas que comprometiam a comunhão, idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e sangue. A decisão é comunicada por cartas às igrejas gentílicas, enviada com Paulo, Barnabé, Judas e Silas, reafirmando a direção do Espírito Santo. Atos 15 e 28, e trazendo consolo e unidade. Após isso, surge a divergência entre Paulo e Barnabé, quanto a João Marcos, resultando na separação dos dois líderes. Ainda assim, a obra missionária prossegue e Marcos é posteriormente restaurado. Colossenses 4 e 10, 2 Timóteo 4 e 11. A decisão do concílio revelou que a graça que preserva a unidade da igreja é a mesma que Deus oferece como dom de salvação a todos sem distinção. Amém. Vamos aplaudir a igreja para Jesus. Muito bem. Meus queridos irmãos, uma observação antes de convidar para o segundo tópico, para a leitura do segundo tópico. 4 coisas no concílio, guarda essa palavra, concílio da igreja de Jerusalém, porque vai sair uma pergunta sobre concílio em Jerusalém. No final, as crianças fiquem ligadas. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. 4 coisas o Espírito Santo proibiu aos gentios que abraçaram a fé. Está em Atos, capítulo 15, versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue da carne sufocada e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Eu quero fazer uma pergunta aqui a vocês. O que é coisa sacrificada aos ídolos? Alguém pode dar um exemplo de uma coisa sacrificada ao ídolo? O que é sacrificado a um ídolo? Naquele tempo, os povos pagãos, que não eram da nação judaica, que não era do povo hebreu, do povo judeu, da semente dos filhos de Abraão, eles sacrificavam animais, sacrificavam comida, sacrificavam pertences aos seus ídolos, aos deuses de prata, de ouro. E hoje, de forma bem sutil e disfarçada, tem também em nossa sociedade pessoas que sacrificam coisas aos ídolos. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós comemos no dia a dia. Porque tem coisa sacrificada aos ídolos. Quem conhece a maionese Hellmann's? Maionese Hellmann's. O que significa Hellmann's em inglês? É uma palavra em inglês. Hellmann's.
helmans, mens de homem, hell, inferno, homens do inferno. Então quando você compra aquela maionese, você está comendo algo que já colocaram nela um nome de fábrica, homens do inferno. Não, se for a Hellmann's, tem outras maioneses de outras marcas que não são sacrificadas. E existem outros alimentos aí que eu não vou citar porque faltaria tempo. Coisa sacrificada ao ídolo. Quem sabe o que é carne sufocada? O Espírito Santo proibiu comer carne sufocada. E eu vou dizer para vocês que eu já comi muito quando eu passava fome na minha infância. Sibílio, tu sabe o que é carne sufocada? Você já comeu, é porque as pessoas não sabem o significado da carne sufocada. Não tem quando morre um boi ou uma vaca atolado dentro de um cercado, no lamaçal. Ele tenta sair, ele não consegue sair, ali ele morre. Aí, sem sangrar, eles tiram o couro. Aquele animal ele não foi sangrado, ele não morreu sendo sangrado. Ele morreu sufocado, então o sangue está sufocado dentro do corpo dele. Ali é carne sufocada, um animal que morre asfixiado. Num atoleiro, dentro do lamaçal. Como eu já vi em muitos casos. Eu comi muito quando era criança, mas lembra disso. A gente passava necessidade mesmo e para a gente era uma riqueza, mas o Espírito Santo proibiu carne sufocada. Hoje eu sabendo que a carne é sufocada, eu não como. A não ser que alguém mate o animal, coloque para vender e eu compro e não senta. Aí eu não pequei porque aí eu não sei de nada. Às vezes no mercado vende, né? E às vezes no mercado pode ter, a gente compra enganado, a gente não pecou, porque a gente não sabia que aquele animal morreu sufocado. É carne sufocada. Quem sabe o que é fornicação? Levante a mão. 4 coisas que o Espírito Santo proibiu. O que é fornicação? Imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Dileuza, venha cá, por favor. Vem aqui do meu lado. Dileuza disse que fornicação é imoralidade sexual. Dileuza, você está certa. Fornicação é imoralidade sexual, relações sexuais ilícitas. Dê um exemplo de uma imoralidade sexual hoje em nossa sociedade. Porque é o que mais tem. A pessoa ser casado e ter relação com outra mulher, né? Aí a esposa. É uma relação ilícita. Esse é um exemplo. Está falando de adultério. Então, se você ou eu temos um enlace com o nosso cônjuge, e também tem outras formas de fornicação. Tem aquela fornicação que a pessoa é solteiro e leva uma vida de promiscuidade, desregrada sexualmente. Aqui e acolá ele está com um, aqui e acolá ele está com outro, como se fosse um galo e uma galinha. Sem ser casado, sem ter recebido a bênção de Deus para viverem um para o outro. Até o hino do Padre Zezinho diz, como é que o hino do Padre Zezinho diz? Aquele hino da nossa infância que marcou a infância de todo mundo. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo... Entenderam o que é? Então, o Espírito Santo proibiu a imoralidade sexual. Agora tem a quarta coisa que o Espírito Santo proibiu. Eu estou explicando porque isso é importante. E o que for parte tônica, a partir de agora nós vamos explicar, entendeu? Para que vocês não fiquem com dúvida, porque nós estamos para aprender. Fala também do sangue. Quem é que gosta de comer sangue? Eu já comi, mas não como mais. Como é que você come sangue? Você chega na tarimba do mercado ou da feira, tem lá aquele sangue talhado, aquelas bandas quadradas, aí você compra e faz uma panelada e come sangue com carne, com comida, com tudo. Pode comer. Eu nem gosto. Galinha cabidela. Pode comer? Não. Tem sangue. Sangue é vida. Sangue é a vida do animal. E até no Novo Testamento o Espírito Santo proibiu nós de comer sangue. Até o sangue da galinha cabidela. Que ele chega e fica talhado, né, irmã Toninha? Aí tem gente que pega, se senta na mesa, pega um copo de bebida, aí pega a galinha cabidela e diz que delícia. E começa comendo sangue. Não é, Seninha? Agora, não podemos comer sangue. Agora, existem casos e casos. Você pode chegar em um lugar e alguém servir uma comida,
Aonde pode ter ali uma pequena porção de sangue que você não viu e você comer junto com a comida? Você não pecou, porque você não tem consciência do que está fazendo. Então, carne sufocada, fornicação e imoralidade sexual, que é relações sexuais ilícitas, comida sacrificada aos ídolos. Sabe o que é, irmão? Eu vou dar um exemplo aqui de comida sacrificada a ídolo. Não é nossos dias, porque tem que falar dos dias de hoje. Aí as pessoas dizem assim: eu vou ali naquele fogaréu assar uma deliciosa espiga de milho em homenagem a fulano de tal, que é um santo que eu vou venerar e adorá-lo, porque ele também é santo. Aí você come a espinha de milho, chega e parece um ratinho. Está comendo comida sacrificada aí, né? Pegue seu milhinho, compre e cozinhe na panela de pressão e come em casa, ou faça um fogareiro e asse e coma. Porque você não está comendo nada sacrificado a ídolos. O cara vai viajar, vai comprar comida, quando chega lá, compra aquela comida, a gente pega aquela comida e apresenta a Deus. Aquele mal que estiver naquela comida, a gente depois me bem, depois não adoecer. Eu faço assim. A irmã Toinha disse que nós temos que apresentar a comida a Deus. Quem concorda, diga amém. A Bíblia diz que o alimento ele é santificado pela oração e pela palavra de Deus. Você ora, Jesus repreende todo o mal e você pode se alimentar. Tópico 2, nessa noite vamos dar continuidade. Convido João Vicente para ler o primeiro subtópico. O que é a graça de Deus? A palavra grega charis significa favor, bondade e dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não só obras e méritos, mas por amor de misericórdia. Diante do drama universal do pecador que separou toda a humanidade de Deus. Romanos 3:23. A graça se representa como o único meio de reconciliação. A lei revela o pecador, mas não salva. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Vamos aplaudir a Jesus, igreja. Muito bem. Parabéns. Parabéns, João. Eu gosto de ver você lendo, viu? Você lê bem explicadinho. Parece que vai ser professor. Júlia, segundo subtópico, Júlia de Elivânia. Segundo subtópico, Jesus Cristo como a manifestação da graça. Jesus Cristo como a manifestação da graça. A graça alcança sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por amor, ele fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. 2 Coríntios 8:1. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa. Sua morte substitutiva e ressurreição garantem redenção, perdão e nova vida àqueles que creem. Jó 1:17. Vamos aplaudir. E para terminar esse subtópico, a graça é para todos os povos, sem exceção. Mateus. Os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos aqui o terceiro subtópico do segundo tópico. A graça é para todos os povos, sem exceção. O Concílio de Jerusalém confirmou que a salvação não exige a observância da lei mosaica.
sendo oferecido igualmente a judeus e gentios pela graça, mediante a fé. Atos 15:11. Em Cristo não há barreiras étnicas, culturais ou religiosas. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Eu Romanos creio. 10:13. Glória a Deus. Essa graça universal deve ser recebida pela fé em Jesus Cristo, o único Salvador. Efésios 2:8. E esse aqui é Efésios 18, Tito 3, 4 ao 7. Tito 3:4-7. Diante dessa graça tão ampla e suficiente, somos chamados não apenas a recebê-la, mas a viver sob seu governo. A graça que salva também ensina, corrige e fortalece. Quem foi alcançado por ela responde por gratidão, fé e perseverante e uma vida que glorifica a Deus em obediência e amor. Vamos aplaudir. Muito obrigado, Mateus. Meus irmãos, segundo tópico, né, terminou. E eu quero convidar aqui a Rosiane para ler, para terminar, na verdade, fechando com chave de ouro o terceiro tópico completo, porque depois é a conclusão. Só que eu ainda não vou dizer que é a conclusão, que é surpresa, é por final. Rosiane, crescendo na graça. Pode vir para cá em nome de Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Amém, Jesus. Glória a Deus. Crescendo na graça. Como nos aproximar do trono da graça? Crescer na graça no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo. Assim, o acesso ao trono graça ocorre com a confiança não fundamentada em méritos humanos, mas a obra redentora de Cristo que removeu a barreira do pecado. HB 10.19 a 22. F 3.12. Além disso, aproximamos-nos com fé e viver em reverência, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Do mesmo modo, essa aproximação existe humildade e coração quebrantado que o Senhor jamais despreza. SL 51:17. Salmos. Por isso o trono é chamado de trono da graça. Dele procedem misericórdia, perdão, socorro e o poder espiritual. Quando devemos nos chegar ao trono da graça? As Escrituras orientam que busquemos a graça em tempo de oportuno. Hebreus 4:16. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Com efeito, Deus é o socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. E jamais se atrasa, portanto. O trono da graça não é inacessível nem reservado a poucos, mas permanece aberto a todos os crentes que podem se chegar com confiança, hoje e sempre pela fé em Jesus Cristo. O que recebemos ao nos chegarmos ao trono da graça? Ao nos aproximarmos de Deus, recebemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual e capacidade para viver segundo a sua vontade. Romanos 3:24. Glória a Deus. Filipenses 2:13. Assim, toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento
contínuo em Cristo. Título? 2, 11, 12 e PE 3, 18. Além disso, Deus comunica a sua graça por meios espirituais ordenados à palavra. Timóteo 3, 15. A pregação do Evangelho. Romanos 1, 16. A oração. Hebreus 4, 16. E o jejum. Mateus 6 a 16 e 18. A adoração. Colossenses 3 a 16. E a plenitude do Espírito Santo. Efésios 5, 18. E a comunhão da mesa do Senhor. Atos 2 ao 42. Vamos Amém. aplaudir para Jesus. Amém, glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu quero convidar agora para concluir a nossa lição nessa noite, que traz por título... Cadê quem está ligado aí? Qual é o título da lição dessa noite? A graça que alcança todas as nações. Ó, a Edileuza está afinada, hein? A graça que alcança todas as nações. Para concluir nessa noite, eu convido o nosso dirigente, Diácono José Neres, para concluir com a igreja. Glória a Deus. Conclusão. Resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo caminho para a expansão universal do Evangelho. Efésios 2, 8 e 9. Desse modo, esse marco histórico ensina que a Igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo, cumprindo sua missão entre todas as nações. Mateus 28, 19 e 20. Vamos aplaudir para Jesus. Quem está feliz nessa noite pela essa lição, por esta lição, pelo ensino que foi maravilhoso? Diga comigo, verdade prática. É pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Eu quero convidar aqui então Sofia. Venha cá, Sofia, por favor. É o pirulito da Chiquinha. Deus te abençoe, Sofia. Pode ir para lá, viu? Em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, damos por encerrado nessa noite a lição bíblica de número 3. E para a semana contamos com todos aqui. Em nome de Jesus, para mais uma lição e aprender da palavra do Senhor. Diácono Neres, a bênção apostólica. Glória a Deus. Todo mundo aprendeu, né, irmãos? Vamos terminar. Alegres, vamos para casa dormir. Descansarmos, cada um para seus lares, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos e todos dizem amém. Glória a Deus.